Todos os anos, mais de 25 milhões de toneladas de cobre são produzidas no mundo. Mas apenas uma pequena fração desse metal passa pela seleção mais rigorosa, para a criação de cabos para o metrô de Dubai, onde a areia derrete e a tecnologia não tem direito a erros. Aqui, debaixo do deserto, o cobre passa por um caminho desde o fogo incandescente até fios ultra-finos, que sustentam o império da eletricidade. Como exatamente o cobre se transforma nos nervos da metrópole? E o que esconde a fase final de produção sobre a qual nem os engenheiros falam? Assista até o final e descubra o segredo que não contam nem nas fábricas. O cobre não é apenas um metal, é um verdadeiro super-herói entre os condutores. Ele conduz a eletricidade muito bem, é flexível e durável, e por isso foi escolhido para criar cabos que devem suportar não apenas a carga diária, mas também as condições severas do clima desértico e do mundo subterrâneo do metrô. Nos últimos anos, o consumo de cobre para as redes elétricas do metrô de Dubai cresceu em média 10% ao ano. No ano passado, segundo dados oficiais de grandes fábricas, foram produzidas cerca de 3.500 toneladas de fios de cobre na forma de cabos prontos, para atender às necessidades do sistema de transporte de Dubai. Primeiro, as barras de cobre, que são moldadas previamente na forma de grandes blocos retangulares, são armazenadas em áreas especiais perto dos fornos de fundição. Lá elas são verificadas quanto à qualidade, marcadas e preparadas para o carregamento. Para mover as barras pesadas, usam-se empilhadeiras potentes, grandes guindastes ou sistemas de esteiras especiais. Por exemplo, uma empilhadeira se aproxima da barra, levanta-a nos garfos e a transporta cuidadosamente até a zona de fundição. Os próprios fornos, aquecidos a temperaturas muito altas, têm portas de carregamento ou mecanismos que se abrem para receber o material. Durante o carregamento, costumam-se usar sistemas de guindastes com ganchos ou garras magnéticas que seguram as barras e as baixam cuidadosamente no forno. Graças a sistemas automatizados, o operador controla o processo por meio de monitores e joysticks, coordenando os movimentos da máquina sem contato físico direto com o metal. Isso garante a máxima segurança para a equipe. Todos os trabalhos seguem um regime tecnológico rigoroso para manter a ordem correta de carregamento para o derretimento uniforme do cobre. Após o carregamento, as portas são fechadas hermeticamente e o derretimento começa. Todo o processo é organizado de forma a minimizar as perdas de metal e garantir o funcionamento contínuo da fábrica. A temperatura nesses fornos atinge várias centenas de graus Celsius, lembrando uma verdadeira lava vulcânica que emite uma luz brilhante e um calor incrível. O cobre derrete lentamente, transformando-se em um líquido espesso e brilhante que flui como um rio em canais de metal. Esse metal derretido é o início de uma nova forma de vida para o cobre, pois em breve ele se tornará não apenas uma peça bruta de metal, mas uma verdadeira artéria para a eletricidade. O fluxo de cobre líquido é direcionado para moldes especiais, onde ele endurece e esfria rapidamente, formando longas hastes ou vergalhões, os futuros fios. Esses vergalhões têm uma espessura considerável, muito maior que a de um lápis comum. Mas para que o cobre possa conduzir eletricidade por cabos finos, é preciso torná-lo ultra fino e extremamente forte. É para isso que existem máquinas especiais, trefiladoras. Suas pinças de tração potentes agarram firmemente a haste de metal e a puxam através de pequenos orifícios que diminuem gradualmente. Esse processo parece com alguém esticando massa para fazer um fio longo e fino. Graças às trefiladoras, o cobre se torna ultra fino. De uma espessura de alguns milímetros,
o fio se transforma em fios finos de alguns décimos ou até centésimos de milímetro, quase transparentes. No entanto, apesar disso, eles permanecem incrivelmente fortes e capazes de suportar alta corrente elétrica e centenas de quilômetros de instalação. O processo de trefilação acontece em várias etapas. Primeiro, a haste grande passa por um orifício de diâmetro médio, depois, por orifícios de moldagem cada vez menores várias vezes seguidas. Isso permite não apenas reduzir o diâmetro do fio, mas também tornar sua superfície externa perfeitamente lisa, sem rachaduras ou irregularidades. A lisura é muito importante, pois afeta o quão bem o fio conduz eletricidade e quanto tempo vai durar no cabo. Paralelamente a isso, o metal é aquecido e resfriado de maneira especial. Isso se chama recozimento. Ele ajuda a manter a flexibilidade do cobre, reduz as tensões internas e elimina a fragilidade nos fios finos. Graças a isso, os cabos tornam-se não apenas confiáveis, mas também flexíveis o suficiente para serem facilmente torcidos e instalados no metrô. O ciclo tecnológico de trefilação do fio geralmente inclui de 8 a 12 superfícies de estiramento, o que garante o ajuste preciso dos diâmetros dos fios até micrômetros. Ao mesmo tempo, o coeficiente de aproveitamento de material útil chega a 95%, e os resíduos são majoritariamente reciclados de volta ao ciclo de produção. Primeiro, cada fio é cuidadosamente coberto com uma camada de material isolante, geralmente plástico, polímeros ou misturas especiais de borracha. Esses revestimentos criam uma barreira forte que evita curtos-circuitos, protege os fios da umidade, poeira e danos mecânicos. O isolamento é aplicado uniformemente com a ajuda de mecanismos semiautomáticos, onde o fio passa por bicos com material derretido. Essa camada esfria e endurece rapidamente. O material isolante que cobre os fios de cobre é composto por misturas modernas de polímeros, capazes de suportar uma faixa de temperatura de -40 a +90 graus Celsius e manter a elasticidade mesmo em condições de alta umidade. O gasto com materiais isolantes representa aproximadamente 30% do peso total do cabo. Às vezes, o material de isolamento é complementado com aditivos especiais para aumentar a resistência ao calor e à radiação ultravioleta, já que os cabos operam em condições difíceis. Após o isolamento, vários desses fios são torcidos em feixes, e a camada externa de isolamento é feita ainda mais grossa, às vezes adicionando uma blindagem de alumínio ou aço. Isso protege o cabo debaixo da terra e nos túneis contra danos mecânicos. Assim, o isolamento não serve apenas como isolante elétrico, mas também prolonga a vida útil dos cabos no clima severo e nas condições do metrô. A blindagem dos cabos com fios de aço ou alumínio representa mais 15% do peso do produto. Isso adiciona ao cabo não apenas resistência mecânica, mas também melhora a proteção contra interferências eletromagnéticas, o que é especialmente importante nas estações de metrô com grande quantidade de equipamentos técnicos. Todos os anos, mais de 150 milhões de metros cúbicos de compensado são produzidos no mundo. Isso é suficiente para envolver a Terra com um trem ao longo do Equador, várias vezes. Mas você já parou para pensar como um tronco bruto se transforma em uma folha perfeitamente lisa que se torna parte da sua mesa ou de um navio? Esse processo lembra o desenrolar mágico de um pergaminho de madeira e esconde mais mistérios do que parece.
Fique até o final, porque é lá que vamos mostrar uma etapa secreta, sobre a qual não falam nem nas excursões, e que muda a percepção sobre o processamento de madeira para sempre. Tudo começa na floresta, onde as melhores amostras são selecionadas para a produção de compensado. São necessários troncos perfeitamente retos e cilíndricos, sem muitos nós e defeitos, principalmente de bétula, amieiro, pinheiro ou outras espécies. Após a entrega na fábrica, os troncos passam pela primeira e muito importante etapa de preparação, o tratamento hidrotérmico. Eles são mergulhados em piscinas gigantes com água quente, onde passam várias horas e às vezes até um dia. Esse spa para troncos tem um objetivo puramente prático. A água quente amolece a madeira, tornando-a mais plástica e maleável. Sem isso, o processamento posterior seria impossível, pois a madeira fria simplesmente esfarelaria e quebraria. Após o banho, os troncos vão para a linha onde a casca é removida. Máquinas especiais limpam o tronco de forma rápida e eficiente, deixando uma superfície lisa e clara. Depois, os troncos são serrados em pedaços padrão, prontos para a principal etapa de transformação. O coração de todo o processo de produção de compensado é o torno desfoliador. É aqui que acontece algo incrível, que contradiz nossa ideia comum de trabalhar madeira. O tronco preparado, preso nas duas extremidades, começa a girar em alta velocidade em torno de seu eixo. Lentamente, uma faca longa e afiada como navalha, posicionada paralelamente ao eixo de rotação, aproxima-se dele. Cortando a madeira, ela começa a retirar não serragem, mas uma fita contínua e ininterrupta com espessura de apenas 1 ou 2 milímetros. Parece com desenrolar um rolo gigante de papel toalha. A máquina literalmente desenrola o tronco, como um pergaminho antigo, transformando o cilindro volumoso em uma fita plana e longa. Essa fita é chamada de lâmina ou folha de madeira. A longa folha de madeira segue pela esteira, onde tesouras gigantes a cortam em folhas de tamanho padrão. Do tronco resta apenas um cilindro central fino, o chamado lápis, que depois é usado para outras necessidades. A folha recém-produzida contém muita umidade, que é a inimiga da resistência e estabilidade do futuro compensado. Por isso, a próxima etapa obrigatória é a secagem. As folhas são colocadas em câmaras de secagem longas e de vários níveis. Dentro delas, como em prateleiras de um armário gigante, as folhas se movem lentamente pela esteira, enquanto o ar quente sopra intensamente sobre elas de todos os lados. A temperatura e a velocidade do ar são rigorosamente controladas para secar a folha uniformemente e evitar rachaduras ou empenamento. Em alguns minutos, das folhas úmidas e flexíveis, saem peças leves, um pouco frágeis e perfeitamente secas, prontas para a colagem. Nesta etapa, as folhas secas são classificadas por qualidade. Depois, elas passam pela máquina de aplicação de cola. Rolos especiais, mergulhados em um banho com cola sintética, geralmente à base de resinas fenolformaldeído ou ureia, aplicam em um lado de cada segunda folha uma película uniforme e pegajosa. Aí começa o processo de formação do pacote. Uma folha seca é colocada na mesa. Sobre ela, colocam uma folha com cola. E é aqui que está o principal segredo. Cada folha seguinte é colocada de modo que a direção de suas fibras seja perpendicular à anterior. Se na primeira folha as fibras vão no sentido do comprimento, na segunda, na largura.
na terceira, de novo no comprimento, e assim por diante. Essa estrutura cruzada é a chave para a resistência do compensado. Ela paralisa a tendência natural da madeira de rachar ao longo das fibras e distribui uniformemente a carga por toda a área da folha. É por isso que o compensado é igualmente forte em todas as direções. O número de camadas no pacote é sempre ímpar, para que a estrutura seja simétrica e as camadas externas tenham a mesma direção das fibras. Os pacotes formados vão para a área mais potente da produção, a prensa quente. É uma estrutura gigantesca de vários andares, entre cujas placas são carregadas simultaneamente várias dezenas de futuras folhas de compensado. Quando a prensa está carregada, as placas começam a se fechar. Com uma força enorme que chega a dezenas de quilos por cada centímetro quadrado, as placas comprimem os pacotes, transformando-os em briquetes densos e finos. Simultaneamente, as placas aquecem até a temperatura de 150 graus Celsius. Sob a ação de alta pressão e temperatura, a cola polimeriza, penetrando nos poros da madeira e unindo as camadas para sempre em um monólito único e incrivelmente forte. O processo de prensagem dura alguns minutos, após o qual nasce a placa de compensado pronta. As folhas quentes de compensado saem da prensa e são empilhadas para resfriamento gradual. Isso é importante para evitar tensões internas no material. Após o resfriamento, as folhas passam pelo acabamento final. Serras circulares potentes cortam as bordas, dando às folhas dimensões geométricas exatas. Depois chega a vez do lixamento. As folhas passam por lixadeiras com cintas abrasivas infinitas, que deixam sua superfície perfeitamente lisa e plana. Depois disso, cada folha passa por um rigoroso controle de qualidade. Inspetores a examinam em busca de defeitos, delaminação, nós, rachaduras, manchas de cola. Dependendo da qualidade da superfície, atribui-se ao compensado uma certa classificação e aplica-se a marcação correspondente. Pilhas prontas, classificadas e embaladas vão para o armazém, para depois se tornarem parte de móveis, casas, navios e inúmeras outras estruturas, mostrando ao mundo como o intelecto humano pode aperfeiçoar a própria natureza. A escala global de produção também impressiona. Anualmente, produzem-se no mundo mais de 150 milhões de metros cúbicos de compensado. Se carregássemos toda essa quantidade em vagões de trem, o trem resultante daria várias voltas no nosso planeta pelo Equador. O lápis que sobra após o descascamento da lâmina é um exemplo claro de como a produção moderna busca o desperdício zero máximo. Não é lixo, mas uma matéria-prima valiosa, para a qual existem vários caminhos bem definidos. Seu destino posterior depende da espessura e qualidade da madeira. Se o cilindro for maciço o suficiente, ele é enviado para a linha de serra, onde ganha uma segunda vida na forma de madeira serrada. Dele cortam-se pequenas tábuas e barras, que são ideais para criar estruturas invisíveis mais fortes para sofás e poltronas, pernas de cadeiras, elementos de berços infantis ou pallets de madeira. A cada segundo, mais de 100 petabytes de dados são transmitidos no mundo, e quase toda essa informação corre não por satélites, mas debaixo da terra, através de um fio da espessura de um fio de cabelo. O cabo de fibra ótica é o herói da era digital, transmitindo 99% da internet. Mas como criar algo tão fino que pode dobrar 90 graus e não perder nenhum bit? O que há dentro desse fio de vidro e que segredo ele esconde?
Assista até o final e você descobrirá por que a verdadeira internet começa não com Wi-Fi, mas com fogo em um forno de vidro. O cabo de fibra ótica é um produto complexo e de alta tecnologia, cuja fabricação exige precisão, limpeza e equipamentos modernos. O processo começa com a criação da fibra ótica, um fio fino de vidro que é a base do cabo. Para isso, usa-se vidro especial de alta pureza, feito de dióxido de silício, que tem um nível extremamente baixo de impurezas. A produção começa com a preparação da pré-forma, um tarugo de vidro grosso com diâmetro de cerca de 20 ou 30 centímetros, fabricado pelo método de deposição química de vapor. Essa pré-forma tem a estrutura e a composição ideais para o estiramento posterior. Em seguida, a pré-forma é aquecida a uma temperatura de cerca de 2000 graus em um forno especial, onde se torna plástica e pronta para o estiramento. Dela é puxado um fio fino com diâmetro de aproximadamente 125 micrômetros, isso é cerca de 800 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Durante o estiramento, a fibra é resfriada e coberta com uma camada protetora de plástico, que a protege de danos mecânicos e umidade. Essa camada protetora é aplicada imediatamente após o estiramento, em uma câmara especial, onde se mantém a esterilidade e o controle da espessura do revestimento. A fibra ótica resultante passa por um rigoroso controle de qualidade. Verificam-se o diâmetro, a uniformidade do revestimento, as características óticas, perda de sinal, índice de refração e resistência a dobras. Fibras com defeitos são rejeitadas e as de qualidade são reunidas em feixes. A próxima etapa é a formação do cabo. As fibras são agrupadas em feixes de algumas unidades ou dezenas, dependendo da finalidade do cabo. Para proteção e resistência, os feixes são colocados em tubos internos, de plástico ou metal. Depois, adicionam-se a eles elementos de reforço, fios de fibra de vidro, arames de aço ou fibras de aramida, por exemplo, Kevlar, que garantem resistência e proteção contra estiramento, dobras e danos mecânicos. Depois disso, todos os elementos são colocados em uma capa externa, uma camada grossa de plástico que protege o cabo da umidade, ultravioleta, produtos químicos e variações de temperatura. Para instalação em condições difíceis, por exemplo, debaixo da terra ou debaixo d'água, usam-se camadas blindadas adicionais, fitas metálicas ou tubos que protegem o cabo de danos mecânicos e roedores. A produção de cabo de fibra ótica acontece em linhas automáticas especializadas. Primeiro, em um grande galpão, desenrolam-se bobinas com fibra ótica que passam por sistemas de controle e lubrificação para evitar atrito e danos. Depois, as fibras são agrupadas e colocadas em tubos internos. Em seguida, adicionam-se elementos de reforço e a capa externa, que é formada pelo método de extrusão. O plástico derretido é aplicado uniformemente no cabo, formando uma camada forte e hermética. Após a formação do cabo, ele é testado quanto à resistência, flexibilidade, resistência à umidade e mudanças de temperatura. Verificam-se as características óticas, perda de sinal em diferentes comprimentos de onda, resistência a dobras e cargas mecânicas. O cabo que não passa nos padrões é rejeitado ou enviado para reprocessamento. O cabo pronto é enrolado em grandes tambores, que facilitam o transporte e a instalação. A produção de cabos de fibra ótica é uma combinação de processos químicos, físicos e mecânicos, que exigem alta precisão e controle em cada etapa.
É por isso que tais cabos garantem a transmissão de dados ultra rápida e confiável, que está na base da internet moderna, telecomunicações e tecnologias digitais. Portanto, a fabricação de cabo de fibra óptica é um processo longo e complexo, que começa com a criação da fibra óptica de vidro ideal, cobertura com camadas protetoras, agrupamento em feixes, adição de elementos de reforço e formação de uma capa externa forte. Cada etapa é controlada e otimizada para garantir a qualidade e durabilidade do cabo, capaz de transmitir sinais de luz a grandes distâncias sem perdas e interferências. O mercado mundial de cabos de fibra óptica demonstra um crescimento rápido, ligado ao aumento da demanda por serviços de telecomunicações de alta velocidade e ao desenvolvimento da infraestrutura de internet. O segmento de produção do setor é avaliado em aproximadamente 9 bilhões e 12 milhões de dólares até 2025, e a participação total de mercado, considerando cabos e componentes, pode chegar a 100 bilhões de dólares, considerando a rápida expansão da infraestrutura de transmissão de dados. A demanda por cabos de fibra ótica é sustentada não apenas pelo setor de telecomunicações, mas também por redes corporativas, data centers, sistemas de vigilância por vídeo e até equipamentos médicos. Jogadores globais do mercado, como Furukawa Electric Industries e Fujikura, investem na expansão da capacidade de produção e no desenvolvimento de novas tecnologias para atender à crescente demanda. A produção de fibras óticas e cabos tornou-se mais concentrada. Algumas grandes empresas controlam uma parte significativa do mercado, o que contribui para o aumento da qualidade do produto e a redução do custo de produção. Este é o herói das telecomunicações modernas, que transmite mais de 99% de toda a informação no mundo. É interessante que o primeiro cabo telefônico transatlântico TAT-8, que conectou Estados Unidos, França e Reino Unido, foi instalado ainda em 1988, abrindo a era da comunicação de alta velocidade entre continentes. Esse cabo substituiu centenas de pares de fios de cobre. Afinal, uma única fibra óptica pode transmitir informação equivalente a 600 pares de cobre. A invenção da fibra óptica com baixas perdas em 1970 foi um verdadeiro avanço. Ela podia transmitir 65 mil vezes mais informação do que o fio de cobre tradicional. Isso significa que as redes modernas funcionam com tecnologias que antes pareciam ficção científica. É graças a esse guia de luz que hoje temos internet 5G, que é mais de 100 mil vezes mais rápida que as primeiras redes. Mais um fato curioso: as fibras ópticas são tão finas e flexíveis que podem ser dobradas em um ângulo de 90 graus, sem perda de sinal, se for uma fibra multimodo com perfil gradiente. Isso permite instalar cabos nas condições mais difíceis, até em espaços estreitos. E, finalmente, os cabos ópticos são muito resistentes a interferências eletromagnéticas, ao contrário dos de cobre, que podem captar interferências de eletrodomésticos ou equipamentos industriais. Então, quando você assiste a sua série favorita ou joga online, pode ter certeza de que os impulsos de luz nos cabos de fibra óptica funcionam perfeitamente, mesmo se houver eletrônicos fazendo barulho ao redor. Todos os dias, milhares de quilômetros de tubos de aço são instalados no mundo, debaixo da terra, oceanos e desertos.
Mas como é criado um tubo capaz de suportar 1000 atmosferas, 3000 graus, e não enferrujar por décadas? Não é apenas um pedaço de metal, é uma maravilha técnica. Centenas de toneladas de aço passam por fogo, impactos, pressão, ultrassom e até raio-x antes de ter a chance de se tornar parte de um gasoduto ou oleoduto. Mas existe um detalhe sobre o qual ninguém fala. Assista até o final e você vai descobrir como um erro invisível pode custar milhões ou vidas. A primeira etapa da fabricação de tubos de aço de grande diâmetro é a preparação do tarugo de aço, de onde nasce o futuro tubo. Pode ser uma chapa de aço com espessura de 20 a 50 milímetros, se falarmos de tubos soldados, ou uma barra redonda sólida, para os sem costura. No galpão, zumbido, calor e pontes rolantes maciças. As chapas de aço ou tarugos são trazidos para a linha de produção e colocados em rolos. Se for uma chapa, ela é cortada na largura, levando em conta o futuro diâmetro do tubo e as margens para a soldagem. Por exemplo, para um tubo com diâmetro de 1.600 milímetros, o comprimento da chapa pode chegar a 12 ou 14 metros. Tudo é cortado automaticamente, por máquinas de plasma ou gás, e as bordas são processadas com fresas especiais para chanfrar, para que a costura de solda depois se encaixe perfeitamente. Se o tarugo não for plástico o suficiente, ele deve passar primeiro por tratamento térmico. O metal é aquecido a 1200 graus para reduzir sua tensão interna e facilitar a moldagem. A temperatura no forno é tal que o aço brilha laranja, como brasa incandescente. Se estamos falando de tubos sem costura, o tarugo, um cilindro de aço, é enviado para a laminação. Primeiro ele é perfurado com um pino especial para criar uma cavidade e depois é passado por rolos giratórios que gradualmente esticam as paredes e formam o diâmetro. Tudo isso parece a transformação de um pedaço de ferro em uma manga de metal brilhante que respira calor. Para tubos soldados, começa a dobragem da chapa na forma de tubo. Isso pode ser dobra longitudinal em rolos ou enrolamento em espiral, dependendo do tipo. Aqui é importante manter a geometria perfeita. Até alguns milímetros de distorção levam a problemas na etapa de soldagem ou acoplamento. É exatamente aqui que se decide o destino do tubo. Se ele suportará a futura pressão de 1000 psi, o frio de até menos 40 graus e a corrosão subterrânea. Depois, arrastam para o galpão uma chapa de aço que parece um banco enorme desenrolado no chão. Ela é grossa como uma armadura, fria e teimosa. Mas uma transformação à espera. Rolos como dedos gigantes dobram lentamente essa folha em um arco. Não de uma vez, mas passo a passo, com precisão milimétrica. A máquina comprime o metal com tanta força que dá para ouvir ele rangendo, como se resistisse. Em alguns minutos, a chapa já é um cilindro gigante. Ele ainda não foi soldado, mantém-se pela força da dobra, mas a forma já não se perde. Parece com o jeito que um livro não fecha se for dobrado ao meio. Dentro do tubo, entra um carrinho de soldagem. Ele começa por dentro. O arco queima, o metal derrete e a costura se estende como um rio de luz incandescente. Depois, outro carrinho cuida do lado de fora. Aqui surge a costura. A temperatura aqui atinge 3000 graus Celsius. Faíscas caem como granizo. O ar treme. As pessoas observam de fora, através de vidro protetor, porque é tão brilhante que pode cegar. Tudo é controlado pela automação. A soldagem deve ser perfeita, senão toda a estrutura vai para a sucata. Quando a soldagem termina, começa a parte mais tensa.
A verificação. Tudo o que parecia perfeito por fora deve confirmar sua força em um teste real, porque esse tubo não é para ventilação na casa de campo. Ele vai trabalhar a dezenas de metros de profundidade sob pressão de centenas de atmosferas e deve aguentar anos de serviço sem direito a erro. Especialistas em trajes de proteção caminham lentamente ao longo do tubo, iluminam com lanternas potentes, verificam se não há defeitos visuais, rachaduras, poros, áreas não soldadas. Depois entra em cena o ultrassom. Sensores deslizam pela costura e enviam vibrações para o metal. Se houver um vazio dentro, o sinal reflete e o aparelho registra isso imediatamente. É como procurar fantasmas num corpo de aço. Em seguida, injetam água sob pressão, muitas vezes mais de 100 bar, o que é mais do que em caldeiras ou hidrantes de incêndio. Ela é fechada nas pontas e bombeada de tal forma que as paredes do tubo se expandem visivelmente. Se a costura de solda tiver pelo menos uma microfissura, a água encontrará um caminho para fora. Manter a pressão por alguns minutos é uma condição obrigatória. O menor vazamento e o tubo sai do jogo. Para tubos criticamente importantes, adicionam mais um nível: controle por raio-x. Sim, na indústria, o raio-x não é usado apenas na medicina. Os raios passam através do metal e deixam a sombra da costura no filme. Engenheiras a examinam como imagens de ressonância magnética. Se há defeitos, se a estrutura é uniforme, se a temperatura de soldagem não caiu. E ainda scanners a laser leem a forma do tubo em todo o comprimento. Diâmetro, espessura da parede, ovalização, tudo deve estar dentro das tolerâncias. Somente após passar por todos esses testes, o tubo recebe a marcação e é liberado para o trabalho. Sem certificado, ele é apenas um pedaço de metal. Com ele, o pilar do império de petróleo e gás. Após as verificações, os tubos vão para a parte mais quente da produção, o tratamento térmico. Para que o tubo não rache no frio ou não entorte sob o sol escaldante, ele deve passar pelo fogo. Tudo começa num forno industrial com mais de 30 metros de comprimento, onde a temperatura pode chegar a 950 graus. Os tubos, com 12 ou 14 metros de comprimento, entram num carrinho refratário para dentro, como na boca de um dragão metálico. Lá dentro, calor alaranjado, reflexo vermelho nas paredes, silêncio quente e denso. O aquecimento dura até 2 horas, dependendo da espessura da parede. Esse processo deve ser uniforme, senão uma parte ficará mais macia, a outra quebradiça. A temperatura é monitorada por termopares. A automação calcula o gráfico. Muito rápido, surgirão tensões internas. Muito devagar, perda de tempo e energia. Após o aquecimento, os tubos são retirados do forno e levados para a área de resfriamento. Bicos de água dão um banho gelado sob pressão ou o tubo é mergulhado em um banho de resfriamento especial. A mudança de temperatura de 900 graus para 50 acontece em minutos. O metal se fecha, a rede cristalina se estabiliza, a resistência aumenta várias vezes. Em alguns casos, após a têmpera, os tubos são enviados para o revenimento. É um aquecimento repetido, mais suave, até 300 ou 600 graus. Isso remove as tensões residuais, torna o material menos quebradiço e mais plástico. Afinal, o tubo deve não apenas suportar cargas, mas também não quebrar com impacto ou deformação. Depois, a superfície do tubo é limpa até o brilho metálico, após o que são aplicadas camadas de polímero ou betume que repelem umidade, produtos químicos e solo. Na maioria das vezes, é um sistema de 3 camadas: primer, resina epóxi e polietileno externo.
O revestimento adere firmemente ao metal e resiste a décadas debaixo da terra, sem ferrugem, rachaduras ou descamação.